Olá, vamos falar um pouquinho sobre a proposição 3 da unidade um do livro e analisar a demonstração, certo? Muito bem, vamos anotar aqui algumas coisinhas. A proposição 3 então, nos diz que se as coordenadas x e y são coordenadas de dois pontos, x e y sobre um eixo E, respectivamente, então a distância do ponto x até o ponto y é igual ao valor absoluto da diferença das coordenadas x e y. Então, lembrando que as coordenadas x e y são iguais ao valor da distância de x até o ponto O e de y até o ponto O, respectivamente, considerando negativo se tiver à esquerda do ponto O e positivo se tiver à direita do ponto O. Então, dados os dois pontos sobre o eixo quaisquer, né, qualquer posição aqui, né, é indiferente se eu chamar esse de x ou este de y, ou o contrário, então isso não vai acarretar na perda de generalidade se eu chamar o da esquerda de x e o da direita de y. Então, eu vou considerar aqui que o x está à esquerda de y, certo? Agora, o ponto O em relação ao x e ao y pode estar aqui, sobre o x, entre o x e o y, sobre o y ou à direita do y. E ainda o x e o y podem ser coincidentes. No caso do x e o y ser coincidentes, as suas coordenadas são iguais e, portanto, isso se verifica. Né? No caso do x ser coincidente com o ponto O, então a sua coordenada é zero, e isso se verifica também. Se o ponto y for coincidente com o ponto O, também se verifica facilmente, pois a coordenada de y seria igual a zero. Vamos considerar agora, então, que o ponto O está aqui, à esquerda de x. Então, o que a gente pode olhar aqui facilmente, né? Que esta aqui é a distância de O até x, esta aqui, daqui até aqui, é a distância de x até y, e ainda esta distância aqui é a distância de O até y. Então, facilmente eu posso escrever que a distância de O até y é igual à distância de O até x mais a distância de x até y. Né? Considerando que a distância de O até y é a própria coordenada y, considerando aqui que a coordenada y é a distância, considerando o valor positivo por estar à direita do ponto O, mesmo ocorre aqui com a coordenada x, então eu posso escrever isso, né, dessa forma. E ainda a distância de x até y é igual a y menos x. Como o y está à direita de x e, portanto, é um valor maior, isto é igualzinho a isso aqui. Então, verificou-se. Agora, numa outra situação, se eu tivesse o ponto O entre o x e o y, por exemplo, aí a situação muda um pouquinho. A distância de x até y, que é essa aqui, é igual à distância de x até O e da distância de O até y. Né? Então, essa é a distância de x até O, ou O até x, e essa é a distância de O até y. Então, a distância de O até x, obviamente, é igual à distância de x até O. Então, eu posso escrever que a distância de x até y é igual à distância de O até x, a distância entre
o ponto O e o ponto X, mais a distância entre o ponto O e o ponto Y. Tá? Muito bem. A distância de x até y é igual a essa distância aqui. A coordenada x é igual a menos a distância de O até x. Portanto, a distância de O até x é menos a coordenada y. E como y está à direita do ponto O, a coordenada y é positiva. E, portanto, eu escrevo dessa forma. Então, novamente, a distância de x até y é igual a y menos x. Como y é maior que x, isso é o mesmo que o módulo de y menos x. Então, novamente, se verifica a proposição, né? Que verificou-se. E ainda uma outra situação onde o ponto x está aqui, o ponto y está aqui, o ponto O está à direita de ambos, né? Então, nesse caso, eu vou dizer que a distância de x até y, né, de x até y, vamos fazer assim, ó, mais a distância de y até O é igual à distância de x até O, certo? A distância daqui, aqui, mais aqui, aqui, é igual ao total. Bom, a distância de x até y, ou a distância entre os pontos x e y, é igual à distância de x até O. Como x está à esquerda, isso é menos x. Né? E como y está à esquerda também, essa coordenada é menos y, jogando para lá fica mais y. Novamente, a gente tem então o mesmo resultado, y menos x, e a distância entre os pontos x e y é igual ao módulo de y menos x, pois o y sendo um valor maior, esse resultado é um número igual ao valor absoluto desse resultado aqui, um número positivo. Né? Então, verificou-se aí essas três situações, né, completando a demonstração da proposição 3, que pode ser, então, acompanhada aqui nesse texto aqui do livro, certo? Então, vamos em frente.